Olá, vamos resolver um exercício sobre funções analíticas, mais especificamente o seguinte problema. Determine uma função analítica f de z tal que a parte real da derivada dessa função f seja dada por esta expressão aqui e o valor da função f no ponto 1 mais i seja igual a zero. Pois bem, para isso nós vamos usar um resultado que é o seguinte. É possível mostrar, e iremos fazer isso ao longo do curso, que se uma função f de z é analítica, a sua derivada também é uma função analítica. Bom, mesmo agora com o que a gente já sabe, já é possível mostrar isso. Fazendo o seguinte, se você sabe que sua função é analítica, então ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Pois bem, e a derivada da função f aqui, essa sua derivada, tem sua parte real e sua parte imaginária relacionada com as componentes da função f que satisfazem, por sua vez, Cauchy-Riemann. Não é difícil de mostrar que essas funções aqui, a parte real e imaginária dessa função f', que estão, lembro, relacionadas com a parte real e imaginária da função f. Se essa real e imaginária, a u e a v daqui, satisfazem Cauchy-Riemann, então essas dessa função aqui também satisfazem Cauchy-Riemann. Então, a gente só tem agora que supor que, se você tem essa função assim definida, essa função obtida aqui, que essa função se a gente supor a continuidade, né, da parte real e imaginária das derivadas, né, na verdade da parte real e imaginária do f' serem contínuas, então com essa hipótese de continuidade, que no caso vai acontecer, né, porque você vê aqui nós temos um polinômio, né, então supondo isso, né, e depois a gente vai ver que a solução que a gente obtém, ela de fato satisfaz isso, então isso garante que também essa função f' vai ser analítica. De qualquer forma, esse é um resultado geral que iremos ver mais para frente no curso. Pois bem, então, com isso, vamos aqui supor então, que a nossa função f' é analítica. Então, escrevendo f' na forma u mais iv, e supondo analítica, então, aqui temos as equações de Cauchy-Riemann. Né? Pois bem, então, a parte real do f', então, esta aqui é a minha função u. Então, u é esta função aqui. Vou agora calcular aqui a derivada de u em relação a x, então aqui, ó, 6x, e dessa função u em relação a y, que é dado por essa expressão aqui. E agora eu vou tentar calcular essa função v usando, né, supondo aqui a validade das equações de Cauchy-Riemann. Então essa primeira aqui, v de y, ela é igual a u de x, e u de x aqui é 6x, então v de y é igual a 6x. Com isso eu sei então que v, a função v, ele é integrando essa expressão, integrando em relação a y, v é 6xy mais uma função h de x. Vejam, eu integrei em relação a y, então aqui a minha constante arbitrária aqui na verdade, não é uma constante em relação à variável, né, a variável minha de integração. Então ela é uma função de x, porque eu integrei em y. Tá? Então vale essa expressão. É fácil ver, ó, quando eu derivo em relação a y, aqui me dá 6x, e a derivada de uma função h de x em relação a y é zero. Pois bem, então essa é a expressão de v. Para determinar essa função h aqui, eu vou usar a outra equação de Cauchy-Riemann. Então, a derivada de u em relação a y, que está aqui, é menos v em relação a x. E eu vou derivar isso aqui em relação a x. Então, o que eu obtenho? Lado esquerdo é o u em relação a y, que aqui está. E a derivada de v em relação a x, v está aqui, então apareceu 6y aqui, e a derivada de h em relação a x. Como a gente pode ver, 6y aqui com esse 6y cancelam, então eu tenho que a derivada da função h é igual a 4. Então a função h é 4x, integrando isso em relação a x, e como é uma função apenas de x, então C1 agora sim é uma constante complexa. Né? Então a função v que eu tenho, né, v é 6xy mais a função h, mais 4x mais C1. Então agora eu vou pegar essa função v e a função u que eu já tenho, essa aqui que eu estou aqui, e vou escrever então minha função f', que é dada por essa expressão então. Pois bem, agora eu quero fazer o quê? Agora eu vou integrar isso, tá? Achar quem é a função f de z, cuja derivada, né, me dá essa função. Quero achar a primitiva, né, primitiva f aqui. Bom, a gente já viu nos vídeos falando sobre integração que eu posso integrar na variável z basicamente como se fosse, né, uma função, a derivada como se fosse
ainda mais aqui no caso que a gente vai ver de polinômio, como se fosse uma função, entre aspas, né? Bem, entre aspas, real. Quer dizer, as regras são as mesmas, né? A integral de uma função, de um z a n, né, é um zn mais 1 dividido por n mais 1. Tá? Então, para integrar isso, o que eu vou fazer? Eu vou escrever x e y, né? Vou escrever tudo isso aqui onde está x e y, deixar isso como uma função apenas, escrevendo isso função de z. Né? Então, para fazer isso, eu vou notar aqui, eu posso notar o seguinte, os termos x², né, que eu tenho aqui, o y² e o 6xy, esses três termos aqui eu posso escrever desta forma. E o 4y mais i 4x eu posso escrever desse jeito aqui. Porque fazendo isso, e aqui eu coloquei um C2, que é I vezes C1, eu escrevi com uma nova constante C2. Pois bem, por que isso? Porque agora eu vejo que x mais IY é Z, meu número complexo Z. E essa expressão x2 menos y2 mais 2i xy, isso aqui é Z². Z². Então, essa expressão aqui é 3z² mais 4i, que estão aqui, vezes o z mais um c2. Bom, essa expressão é particularmente útil porque eu falei, agora eu sei quem é a função f. A integração disso é imediata, então a função f de z é daqui, ó, é z3, aqui é 2i z² mais um c2z, mais uma constante agora, uma outra constante obtida na integração, constante de integração c3. Pois bem, eu tenho aqui a seguinte condição que eu quero que seja satisfeita. O valor da função f no ponto 1 mais i deve ser igual a 0. Essa é a minha condição. Eu tenho aqui duas constantes aqui. Eu tenho duas constantes. Então, eu tenho uma arbitrariedade. Tá? Porque eu preciso de uma outra condição, que eu não tenho, não foi imposta. Na verdade, o enunciado do problema diz, encontre uma função. Uma função. Claramente, por quê? Porque existem, né, mais de uma função, né, que satisfazendo esse problema. Né? Não, mas foi dado em relação à derivada, né, então é claro que a gente esperar que tenha mais de uma função. Né? Então, como o problema pede uma função, eu vou fazer uma escolha, tá, agora de uma nova condição para determinar as minhas constantes do problema. Tá? Porque uma constante eu vou determinar a partir dessa condição. Agora a outra eu vou impor uma condição, já que é arbitrária, eu vou colocar, já que existe arbitrariedade, eu vou escolher uma condição que seja conveniente. Né? E conveniente aqui nesse caso certamente é aquilo que envolve menos cálculo. Já que a gente está pedindo uma função, eu vou fazer a escolha mais conveniente, ou seja, a escolha mais simples. E como envolve o z aqui, é mais fácil a gente tomar esse C2 igual a 0. Portanto, vai sobrar, então, eu tenho a função f, que é z³ mais 2i z² mais c3, e eu vou exigir que essa função, no valor no ponto 1 mais i, seja 0. Então, como ela envolve z² z³, então 1 mais i ao quadrado, a gente calcula isso facilmente, estudar 2i, e 1 mais i ao cubo, já sabendo esse cálculo, a gente obtém que é menos 2 mais 2i. Coloco essa expressão aqui, essa expressão aqui, esse termo não vai ter, porque eu escolhi C2 igual a 0 e eu tenho C3. Então, veja, f de 1 mais i, como eu falei, isso está aqui, 2i vezes 2i mais C3 igual a 0. Daqui segue imediatamente que C3 é 6 menos 2i. Com isso, então, a gente chega, colocando aqui no valor então de C2 e C3, C2 que foi escolhido e C3 aqui, eu chego em uma solução possível para o problema. Então, encontrar uma função que satisfaça as condições dadas, e é essa a resposta, tá, que a gente chegou. Bom, é isso então.